Resumo do livro Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Resumo do livro Ansiedade, de Augusto Cury. Você sofre por antecipação. Acorda cansado. Não tolera trabalhar com pessoas lentas. Tem dores de cabeça ou muscular. Esquece-se das coisas com facilidade. Se você respondeu sim a algumas dessas questões, é bem provável que sofra da Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, considerada pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do século, suplantando a depressão. Ela acomete grande parte da população mundial. Neste livro, você entenderá como funciona a mente humana para ser capaz de desacelerar seu pensamento, gerir sua emoção de maneira eficaz e resgatar sua qualidade de vida. Nos dias atuais, tudo é para ontem, rápido e urgente. Vivemos num mundo sob intenso estresse, competitividade acirrada, com excesso de informações que chegam até nós 24 horas, 7 dias por semana. E elas vêm por todos os lados. Uma verdadeira loucura. E haja energia para aguentar tudo isso. Mas o que ocorre, com crianças e adultos, no mundo inteiro, é que essa energia não tem sido suficiente. Sem ela, o corpo não funciona direito, com impactos negativos para a saúde e qualidade de vida. Tudo causado pela ansiedade. Em seu livro Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século, o psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury aborda esse problema que ele chama de Síndrome do Pensamento Acelerado, ansiedade. Sobre o autor. Augusto Cury é psiquiatra, professor e escritor. É autor de vários livros e vem sendo apontado pela mídia como o autor brasileiro mais lido nos anos 2000, alcançando os 28 milhões de unidades vendidas. Cury também é autor da teoria da inteligência multifocal, que visa explicar o funcionamento da mente humana e como podemos exercer maior domínio sobre a nossa vida, por meio da inteligência e pensamento. Em 2009, Cury levou para casa o prêmio de melhor ficção do ano, concedido pela Academia Chinesa de Literatura, com O Vendedor de Sonhos. Este livro foi adaptado para o cinema, em 2016, numa produção dirigida por Jaime Monjardim, o livro Ansiedade, Onde Mora o Perigo. Os números sobre depressão são realmente alarmantes. Dados oficiais mostram que a doença atinge cerca de 20% da população mundial. Por causa dessa alta incidência, a depressão foi batizada de mal do século. Mas o que muita gente não sabe é que a síndrome do pensamento acelerado é ainda mais grave. Isso é o que revela o livro Ansiedade de Augusto Cury. Segundo o autor, a síndrome do pensamento acelerado afeta 80% da população mundial, independentemente de origem, nível socioeconômico ou formação acadêmica. Estão todos no mesmo barco. E o que está fazendo esse barco afundar é um estilo de vida focado em consumo extremamente acelerado, desrespeitando o processo de construção do pensamento. Sistema educacional doente. Cury afirma em seu livro Ansiedade que, apesar do ensino técnico de qualidade em muitas escolas pelo mundo afora, o sistema clássico educacional exclui do currículo questões importantes que mantêm a pessoa saudável para tocar sua vida pessoal e profissional. Esses gaps incluem temas como resiliência, inteligência emocional, como filtrar estímulos ou proteger a emoção. O livro Ansiedade aponta ainda outro engano que torna o problema mais sério. Trata-se da confusão que as pessoas fazem em relação à ansiedade e outros males. Por exemplo, é comum diagnosticar os jovens agressivos ou irritados como sendo hiperativos. Nesses casos, os sintomas são parecidos, mas o tratamento é diferente. Assim, um diagnóstico errado, além de alterar as estatísticas, dificulta intervenções eficazes para a saúde e bem-estar das pessoas. Daí a necessidade de conhecer mais sobre a ansiedade e aprender como se livrar dela. Parados no tempo. Nosso controle e maturidade mental, de acordo com o livro Ansiedade, estagnaram na idade das cavernas, se comparados com a higiene física. Pense comigo, quantas vezes você escova os dentes? Provavelmente, a cada 4 horas, em média. Pense de novo, quantas vezes você dá uma paradinha para cuidar da saúde mental? A maioria de nós nem se lembra disso e o que é pior, sequer sabe como fazer. O livro Ansiedade explica que o nosso eu, aquele capaz de tomar decisões sensatas, deve nos proteger, como um advogado de defesa faz com o réu. O problema é que o nosso advogado é lento e não consegue atuar com base nos impulsos. Assim, quando as sensações angustiantes e as situações difíceis de serem resolvidas aparecem em nossas vidas, e elas aparecem mesmo, o nosso eu não consegue reagir com a rapidez necessária. Nossa maturidade mental não evoluiu. Cury compara o nosso eu a um espectador na plateia de um teatro, assistindo uma peça na qual os nossos processos mentais automáticos são os protagonistas. O livro Ansiedade alerta que o desafio é inverter essa lógica, trazendo o eu para o palco e para o controle dos demais atores, condenados a ser livres. Imagine um presidiário, trancafiado numa cela, sem contato físico com o mundo exterior. Seu corpo está ali, preso, mas a mente se mantém livre para ir onde quiser. Ela extrapola as grades, dribla a segurança e ninguém tem o poder de segurá-la. Essa é a síntese da tese de Sartre, que o livro Ansiedade joga por terra. De acordo com Cury, a memória registra tudo de forma automática, num processo conhecido como RAM, registro automático de memória. Não escolhemos o que vai ser armazenado, apenas guardamos. Portanto, se não conseguimos dominar o que pensamos, nem o que armazenamos, não podemos afirmar que o pensamento é livre. No livro Ansiedade, Cury explica a matemática de construção do pensamento. E segundo ele, a regra é simples: corpo de informações disponível mais estímulo recebido. Esse corpo de informações é a nossa base de dados, na qual se apoiam as decisões racionais dos adultos. Todo o nosso histórico fica armazenado, rejeições, frustrações, crenças, experiências do que deu certo antes, etc. A partir daí, um novo estímulo aciona o banco de dados. O pensamento é a combinação entre os dois e a reação é reflexo do pensamento. O livro Ansiedade lembra que culturas inteiras carregam o seu histórico e o comportamento das pessoas é influenciado, até certo ponto, por fatos que ocorreram no passado. A complexidade do pensamento. Depois de muito estudo e experiência sobre o pensamento, Cury desenvolveu a teoria da inteligência multifocal.
Investigar o pensamento permite-nos um conhecimento mais aprofundado sobre o ser humano e como ele reage. Entender os motivos de cada reação e com quais partes da nossa mente ele se relaciona. Permite-nos combater o mal que acomete a nossa sociedade. O síndrome do pensamento acelerado. Curie garante que as pessoas ainda não sabem lidar com os pensamentos. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca convivemos com tanta depressão. Estamos na era do conhecimento, mas nunca produzimos tanta repetição. O livro Ansiedade detalha os processos interrelacionados pelos quais construímos os pensamentos, que são o gatilho da memória, as janelas de memória e o autofluxo. Entenda cada um deles. O gatilho da memória. O gatilho da memória é o primeiro contato do externo com o interno. Ele acessa o que já vivemos a partir de sensações e estímulos externos. Permite, dessa forma, a interpretação, a consciência de quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo. Esse gatilho é essencial, porque nos permite viver, aprender e nos relacionar, mas também pode aprisionar o eu, gerando experiências muito negativas a partir de memórias similares. Assim, apesar de ser essencial, o gatilho da memória também é responsável por síndromes, vícios e outras patologias psicológicas. As janelas de memória. As janelas de memória são áreas de leitura da memória em um certo momento da nossa existência. São arquivos acessados pelos gatilhos, acionados por estímulos externos. O fenômeno ocorre a partir da leitura e da construção de informações. Cada janela de memória é uma parte do total e tem características específicas. Veja um exemplo de dependência de drogas, citado no livro Ansiedade. Depois de algum tempo, a dependência passa a ser secundária. O problema está nas janelas de memória construídas em relação direta com a droga. Para se chegar à cura da dependência e evitar recaídas, é imprescindível fechar todas essas janelas e não apenas uma ou parte delas. Tipos de janelas de memória. O livro Ansiedade enumera 3 tipos de janelas. Janela 1. Janelas neutras, que ocupam cerca de 90% da memória. Contém informações corriqueiras, como datas, números e telefones. Janela 2. Janelas killer, que correspondem às áreas da memória com conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. Elas se chamam killer porque bloqueiam as várias outras janelas, transformando a pessoa em uma prisioneira em si mesma. Janela 3. Janelas light, incluem o raciocínio complexo, empatia, criatividade, resiliência, proteção emocional e gerenciamento de pensamentos. É a luz, para onde devemos movimentar nossa psique. O autofluxo. Trata-se de um processo de conexão das diversas janelas de memória com o gatilho, construindo cenários, interpretações, linhas de ação e trajetos, desafiando o futuro e tentando prever o que vai acontecer. No meio disso tudo, o eu, que tem diversos papéis, fica paralisado, sem saber como agir. Entre esses papéis estão autoconhecer, mapear mazelas psíquicas, ter consciência crítica, ser autônomo, gerenciar pensamentos, qualificar as imagens mentais, gerenciar emoções, criar pontes sociais, aprender a dialogar, reciclar a influência, editar as janelas que ler, pensar antes de fazer, desenvolver resiliência, pensar como humanidade, gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, aprender a não ser vítima do circuito fechado da memória, etc. A educação tradicional não desenvolve o eu. Assim, na maioria dos casos, ele não assume nem 10% das suas funções. Os 6 principais tipos de eu. Número 1. O gerente, que conhece e consegue gerenciar seus pensamentos em autofluxo. Número 2. O desconectado, que simplesmente se deixa levar pelo que for proposto pelos sistemas automáticos. Número 3. O flutuante, que não tem certeza sobre onde quer chegar e deixa outras pessoas tomarem as decisões. Número 4. O engessado ou robotizado, que defende seus pontos de vista de forma cega e, geralmente, está preso em crenças e modelos mentais. Número 5. O autossabotador, que não consegue parar de se cobrar, exige de si mais do que pode entregar. Número 6. O acelerado, que está entulhado de mais informações do que é capaz de absorver. Um mesmo eu pode ter várias interfaces, positivas e negativas, que se alternam ao longo do tempo. Mas o eu pode ser gerenciado e trabalhado, porém, isso não é tarefa simples, que ocorre num piscar de olhos. A síndrome do pensamento acelerado. O problema do síndrome do pensamento acelerado não se resume ao conteúdo pessimista dos pensamentos. A velocidade deles tem impacto expressivo. O livro Ansiedade afirma que a humanidade tomou o caminho errado, com uma série de consequências negativas para as pessoas. Entre elas, a síndrome de burnout e síndrome do pânico. Mas a síndrome do pensamento acelerado é ainda mais abrangente e difícil de tratar. Gera ansiedade, mente inquieta, insatisfação, cansaço físico extremo, irritabilidade e flutuação emocional, dificuldade de desfrutar a rotina, dor de cabeça, dor muscular, déficit de concentração e memória. A principal causa da síndrome do pensamento acelerado é o excesso. Excesso de informação, atividade, trabalho intelectual, preocupação, cobrança, uso de celulares e computadores. Isso inclui as crianças. Os níveis de síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado pode atingir níveis críticos, mas também é possível observar seu desenvolvimento desde o começo. Primeiro nível é apenas viver distraído, o que acontece com parte do maior grupo de pessoas vivendo com síndrome do pensamento acelerado. Segundo nível é quando começa a ficar difícil aproveitar a trajetória. Tudo passa a ser desagradável e chato. Terceiro é o culto ao tédio. Não apenas desinteressante, mas agora os problemas são ainda mais evidentes. Nesse estágio, dá-se mais atenção e foco aos problemas. Quarto nível é quando a paciência com pessoas mais lentas é escassa. Quinto nível é composto por aquelas pessoas que planejam as férias com muita antecedência. As férias anteriores não foram suficientes para descansar e elas começam a pensar já nas próximas. Sexto nível foca na aposentadoria. A pessoa pensa diariamente em quando vai parar de trabalhar, contando mês a mês.
Os impactos do síndrome do pensamento acelerado na saúde e qualidade de vida. Envelhecimento precoce da emoção é o primeiro impacto, caracterizado pela insatisfação crônica. Pessoas com síndrome do pensamento acelerado reclamam, são impacientes com quem pensa diferente, não curtem os momentos e não têm disciplina. Em muitos casos, a idade biológica não combina com a idade mental e emocional. Por isso vemos adultos estacionados em asilos emocionais, jovens com idade emocional avançada, bem como idosos com idade emocional jovem. Em um contexto de síndrome do pensamento acelerado, o eu tem dificuldade de amadurecer. Essa imaturidade apresenta-se em forma de individualismo e egocentrismo. As pessoas têm dificuldade de assumir as suas vontades e enfrentar os seus desafios. As consequências são doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, do desempenho intelectual, relações sociais deterioradas e dificuldade de trabalho em equipe. Como gerenciar o síndrome do pensamento acelerado? O livro Ansiedade cita as 8 principais técnicas para que esse gerenciamento seja efetivo. Primeiro, capacitar o eu para ser protagonista. Apesar de não sermos 100% livres, é possível fortalecer o eu. É importante ser livre para pensar, mas não ser escravo do pensamento. Segundo, ter métodos para escapar dos pensamentos negativos. Terceiro, evitar sofrer pelo que ainda não aconteceu. Quarto, higienizar a mente com o método DCD, duvidar, criticar e decidir. A dúvida é a origem de todo conhecimento. A crítica permite modificar nosso pensamento e decidir de forma estratégica. Quinto, identificar o que acreditamos não ser mais verdade e se desfazer de imediato dessas crenças. Sexto, evitar ser uma máquina de trabalhar. Sétimo, não ser uma máquina de absorver informações. O que importa é a qualidade e não a quantidade de informações. Oitavo, não menosprezar a importância da qualidade de vida, dormir bem, conversar com outras pessoas, etc. Se precisar de ajuda, onde encontrar? A identificação da ansiedade e da depressão é bem simples, até porque, em tese, quase todos nós sofremos desse mal, em algum nível. Entretanto, o tratamento é gradual e demorado, mas vale a pena começar. O que ocorre é que muita gente não consegue sair desse barco sozinho. Se esse é o seu caso, não hesite nem tenha vergonha de procurar apoio. Você pode começar com sessões de terapia, coordenadas por psicólogo profissional. Os resultados, geralmente, são positivos. No entanto, algumas pessoas precisam de medicamentos para controlar a ansiedade e a depressão. O seu médico certamente vai ajudá-lo a encontrar o profissional adequado para você. Uma boa indicação pode ser o psicoterapeuta, por exemplo. No entanto, uma coisa é certa: automedicação, nem pensar. Se fizer isso, poderá complicar ainda mais a sua vida, ao invés de melhorá-la. Essas informações sobre onde encontrar ajuda não estão no livro Ansiedade, mas nós achamos interessante abordar o assunto. Sabe quando o celular começa a travar tudo e você é obrigado a fazer uma limpeza, se não reiniciar o aparelho? Ou mesmo com um computador ou notebook, em que você se vê na necessidade de parar um minuto e otimizar sua máquina. Se for esperto, vai saber evitar novos acúmulos, se não, evitar encher a máquina tão rápido quanto da última vez. A cabeça do ser humano funciona de maneira bem semelhante. Ela acumula lixo e, como as máquinas, nos notifica com sintomas, manda alertas e, se preciso, vai te bloquear a ponto de você não conseguir acompanhar mais nada, até mesmo paralisar. Só que, diferentemente de máquinas e aparelhos, o ser humano não pode eliminar esse lixo a não ser em casos especiais de acidentes bruscos, pois nada se perde então como otimizar nosso próprio cérebro para não nos detonar. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transformam essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos. Em Ansiedade, como enfrentar o mal do século, Kuria se guia nos caminhos desconhecidos da nossa mente. A partir do estudo psiquiátrico e psicoterápico, de sua teoria da inteligência multifocal, ele nos apresenta o quadro contemporâneo da saúde mental e nos inteira sobre o funcionamento da mente humana. Mais que isso, ele demonstra como nossas mentes têm entrado em pane e como a sociedade tem respondido, com níveis e mais níveis de ansiedade generalizada sem a devida atenção. As pessoas que têm SPA, síndrome do pensamento acelerado, são frágeis. De modo algum. São elas desinteligentes? Em hipótese alguma. Elas têm habilidades como qualquer Homo sapiens, mas lhes falta a capacidade de proteger sua emoção e gerenciar seus pensamentos. Não é difícil encontrar pessoas que sofram desse mal. Elas estão por todos os lados, cada uma com suas angústias, escondendo do mundo, escondendo, inclusive, de si mesmas. Você pode neste minuto fazer uma busca rápida numa rede social e assistir em tempo real pessoas comentando sobre a claustrofobia que é esse tipo de sofrimento. Tranquiliza saber que há outros milhões sendo atacados no mesmo segundo que a gente. Dá uma sensação de não é só comigo misturado ao eu não pirando não. A da bem verdade é que há ainda muito preconceito por trás dos problemas de saúde mental, e por conta dessa pressão, casos e mais casos estão aí trilhando caminhos cada vez mais difíceis. Não há loucura, apenas incompreensão. Nesse meio tempo, nossa paz de espírito é, assim, roubada. Entre taquicardias, queda considerável de cabelos, fortes pesos de consciência, insônias, déficit de memória, sensações incompreensíveis, pânicos e outros tantos sintomas, todos são pedidos de socorro. É o seu corpo pedindo um stop de algo excessivo. É ser asfixiado por dentro e não reagir. É ser aterrorizado em sua própria mente e ficar calado. Este foi um resumo do livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos. With
Música